Nós começamos hoje uma nova série sobre alguns salmos que vai durar de agora até fevereiro, dentro deste tema, adorando como Deus quer ser adorado nos salmos. Vai ser um tiro curto, uma série curta, mas vai ser um tempo muito especial falando sobre adoração. Quando pensamos em salmos, não sei se você está muito familiarizado com ele. Tem muita gente que usa o salmo como um amuleto durante a sua semana. Lê um salmo por dia, faz emagrecer. Um salmo por dia deixa mais bonito. Se você colocar o salmo na frente do carro ali, não acontece, ninguém rouba. Até outro irmão outro dia fez isso e o ladrão levou o carro, levou a Bíblia, levou tudo. Espero que ele esteja lendo nesse momento. Na verdade, os salmos não foram escritos como livros místicos, mas eles foram ganhando essa conotação na mente e no coração de pessoas que não estudam a Bíblia dentro do seu contexto. Mas os salmos nada mais são que uma enciclopédia de louvores, de canções, de poemas, de vivências de gente de carne e osso como eu e você, de orações de angústia, de alegria, de efusão, ensinos a respeito da vida, de Deus, dos acontecimentos, da atuação desse Senhor, como Ele age e assim por diante. E esta enciclopédia é composta por 5 coleções de salmos, como você as vê aí. Depois, se você quiser baixar os slides da página da borda, fique à vontade, poderá estudá-los melhor. A primeira coletânea dos salmos foi organizada à época do rei Davi, mas já existiam salmos desde a época de Moisés registrados, por exemplo, o Salmo 90. Um dos objetivos claros que surge na organização dessa enciclopédia foi, queridos, suprir um conteúdo teológico e experiencial como promotor de discipulado, sabe? De compartilhar acerca da pessoa de Deus e também do homem em seu relacionamento com a vida e com Deus. Deus principalmente em sua glória e graça para todas as gerações de israelitas e também demais leitores que, como nós hoje, viessem a ter contato com esse saltério. Basicamente, nós encontramos 8 categorias de salmos, mas nessa série nós nos deteremos nos chamados salmos de louvor descritivo, que decantam então a glória e a grandeza do Senhor Deus, que podem ser vistas claramente, tanto no íntimo da gente, como nas suas infinitas manifestações poderosas ao redor da gente. Desde o sorriso do seu filho, até uma flor que desabrocha, um fruto suculento que você morde, ou mesmo uma memória que lhe fustiga a alma de alguma forma. Isso reporta a manifestação poderosa do nosso Deus. Hoje, nós vamos encontrar o adorando Deus como Ele quer ser adorado no Salmo de número 8. Então, se você tem a sua Bíblia, por favor, pode abri-la. Quero chamar a sua atenção para esse tema, adorando como Deus quer ser adorado, porque nós estamos envolvidos por um pensamento coletivo de que Deus deve aceitar da gente todo tipo de adoração que colocamos na presença dEle. Então você vai perceber que essa série vai dizer e vai ajudar você a entender que é adorar a Deus não como você quer adorar, nem também com aquela máxima que a gente cansa de ouvir, é muito repetida, vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Também não é isso. Porque vamos descobrir que nem sempre o nosso melhor é aquilo que Deus quer receber. Mas vamos aprender a adorar a Deus como Ele quer ser adorado. A adoração que Ele quer
receber. Então convido você a fazer a leitura desse salmo, o Senhor e a sua glória, Salmo 8, ao mestre de canto, essa melodia maravilhosa. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças recém-nascidas suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Ah, quando contemplo os teus céus, quando contemplo a obra dos teus dedos e a lua, quando a vejo no céu, e as estrelas que o Senhor estabeleceu, me pergunto: que é o homem que dele te lembre, se o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Será que podemos ler esse último verso, que também é o primeiro, com bastante força, como se tivéssemos jantado já? Vamos lá. Recebe a nossa adoração, Senhor, e seu Espírito esparrame da sua glória nesse lugar agora, como já temos vivido, uma experiência profunda e espiritual contigo. Em nome de Jesus, acalma as crianças, acalma os corações dos abatidos, dos ansiosos. Traze todos, Senhor, à tua presença, que a sua palavra seja arrebatadora e possa criar vida no coração de cada um de nós, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Adorar, queridos, ao Senhor envolve encontros. Encontros. E hoje vou falar sobre 2 encontros essenciais envolvidos na adoração ao Senhor. Quem adora ao Senhor precisa ter um encontro com Deus. Parece algo óbvio, mas você vai ver que não é assim, tão óbvio. Mas também é preciso que esse adorador se encontre consigo mesmo, com o homem. Então, 2 encontros essenciais envolvidos na adoração ao Senhor: o encontro com Deus e o encontro consigo mesmo, com o homem. Primeiramente, vamos ver os versos de 1 a 3 e o verso 9, onde Davi adora a Deus encontrando, a partir da sua exata revelação, de sua exata posição e de sua exata manifestação. Acompanhe comigo, por favor. Verso 1. Davi adora a Deus encontrando-o a partir da sua exata revelação. Vai haver um pequeno problema para você entender isso, porque na nossa tradução não fica clara essa diferença de palavras, que no hebraico é tão simples de se ver. Mas vou tentar explicar para você, a fim de que você tenha acesso. Davi chama o Senhor pelo seu nome pessoal. Essa primeira palavrinha do Salmo aí, ó Senhor, em letra maiúscula, os tradutores fizeram isso tentando registrar o aparecimento desta palavra, que é o nome pessoal de Deus. Não se pode pronunciar esse nome. Quem estuda a língua original sabe disso. Mas eu vou cometer essa gafe aqui, com licença poética. O nome dele é Yahvé. Yahvé. Consegue repetir? Yahvé. É o nome pessoal de Deus.
E acho interessante quando se começa a estudar a história dos deuses na terra, você vai perceber que somente o Deus Yahvé se apresenta ao homem pelo seu nome. Os demais deuses da terra são sempre denominados pelo próprio homem. É o homem que dá um nome ao Deus que ele adora. Mas esse Deus, que envolve essa intimidade relacional, se apresenta falando de si mesmo. Olha, eu gostaria de me apresentar a você, eu sou Yahvé. E isso aconteceu pela primeira vez lá com Moisés, em Êxodo 3, de 13 a 15. Ele viu toda aquela maravilha, se aproxima da sarça. Lembra disso, não é? Balance a cabeça aí, pelo menos, para eu saber se você se lembra. Que bom. E aí começa a conversar e Moisés percebe que a coisa é séria, é Deus, um Deus maravilhoso que está falando com ele. E ele, sem dúvida nenhuma, pergunta: bom, qual é o seu nome? Então Deus diz: qual é o seu nome? Meu nome é Eu Sou o que Sou. E vai além. Eu sou o Eterno, o Senhor, o Deus de vossos pais. Este é o meu nome eternamente. Como se Deus tivesse aberto a sua carteira de identidade e dito: olha, eu sou Yahvé. Deixe-me apresentar. Você não sabe, mas eu sou o Deus dos seus pais. Eu já caminhava com eles. Que coisa maravilhosa. Esse nome, no seu significado mais puro, a tentativa dos estudiosos de classificá-lo, não é? Chega perto de um significado mais ou menos como esse. Ele é o eterno, o que era, o que é e sempre será, indicando o Deus que está fora desse reino, tempo e espaço. Também não pode ser contido pelos atributos da natureza, porque ele os criou. E é interessante ao ver esse tratamento de Davi e essa aparição de Deus se auto-apresentando como uma iniciativa gratuita, livre, de revelação de si mesmo. Foi Deus que deu o primeiro passo para que ele fosse conhecido de todas as nações, inclusive em sua vida. Ou você procurou achar esse Deus em algum lugar? Mesmo que você possa testemunhar: nossa, eu bati em muitas religiões, até que, saiba que até isso foi uma direção, um atrair da sua vida pelo amor de Deus. Logo, chamá-lo pelo nome implica em intimidade revelada, e o adorador precisa ter isso. O Deus da Bíblia é o único que exige do seu adorador proximidade. Não é alguém que está num altar lá em cima: oh, me empresta o binóculo para ver se eu consigo enxergar um pouquinho desse Deus. Não. É o que está próximo, ele exige isso, ele deseja isso. E a própria revelação da sua pessoa denota essa intimidade. Então, o que nós aprendemos? Adorar como Deus quer ser adorado, é encontrá-lo, querido, na intimidade de um relacionamento pessoal e direto com Deus. É por isso que dizemos que a adoração começa em casa e no coração, antes de ser expressa pela voz e o louvor dos cânticos. Para Deus não é possível, queridos, receber uma adoração real de alguém que não o conhece pessoalmente. Por isso há muito louvor no mundo, mas pouca adoração verdadeira, porque ela implica em intimidade relacional. E essa é uma dúvida que eu carrego comigo, uma perplexidade que ponho diante de Deus. Como fazer, Senhor, para que a igreja e as pessoas que se aproximam da reunião pública não pensem que só o fato de cantarem músicas já inaugura um tempo de relacionamento pessoal com o Senhor. Elas precisam saber que, em meio àqueles louvores, que o Senhor é um Deus que se revela pessoalmente e deseja andar próximo
quer ser adorado por gente que o conhece. Olha, o senhor não me conhece, mas eu sou amigo do tio, do avô, o senhor se lembra dele? Então, sou eu. E me impressiono ao conviver já há tantos anos dentro de comunidades de fé, a encontrar pessoas que cantam, mas Deus nunca vai com elas para casa, sabe? Deus nunca é tratado com essa intimidade. É mais um Papai Noel, um gênio da lâmpada, alguém que está preparado para receber um batalhão de pedidos, ou um ser que controla a minha vida como se eu fosse uma marionete, e se eu pisar na bola, vem um raio no meu traseiro. Então, enquanto cantamos, se o nosso coração não tem conhecimento de Deus, é só uma expressão de uma música. É arte que veio de um coração divino, claro, mas não chega a ser adoração. Mas quando Davi começa a adorar a Deus como ele quer ser adorado, ele chama a Deus pelo nome e encontra-o no lugar da sua exata revelação. Mas não é só isso. Mais uma vírgula depois da primeira palavra, veja no seu texto aí, por favor. Existe a palavra Senhor. Davi encontra Deus na sua exata posição. Davi reconhece o lugar de Yahvé para a sua vida e no mundo. Ele chama o Senhor de Adonai. Essa é a segunda palavra hebraica que aparece. Yahvé Adonai. É interessante que essa palavra faz Davi encontrar a Deus na sua condição de soberano Senhor, do dono de todas as coisas, do Deus que detém toda a autoridade. Ele é absoluto. O que demonstra, queridos, preste bem atenção nisso, que no meu relacionamento pessoal com Deus, como adorador, não posso entender que a intimidade não precede, nem minimiza ou esquece a questão de quem é o dono, o chefe, o Senhor da vida e da existência. O adorador precisa entender que essa intimidade com Deus, tão próxima do Yahvé, não precede, nem minimiza, ou esquece a questão de quem é o dono, o chefe, o Senhor da vida e da existência. Como encontramos em Deuteronômio, pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas. Ele não é somente Senhor da minha vida, mas é o soberano Senhor acima de qualquer outro e de todos os senhores existentes. Logo aprendemos que não podemos encontrar o Senhor na intimidade do relacionamento de adoração, sem que tudo relacionado à nossa vida esteja debaixo da sua autoridade, da sua decisão e do seu senhorio. Adorar a Deus implica em abrirmos mão da liderança da vida, do leme, da direção da nossa própria existência, queridos, para não sermos mais nossos de forma alguma, a fim de pertencermos única e exclusivamente a Ele e fazermos a sua vontade. Então, não há mistura de intimidade com desrespeito, pelo contrário, Ele continua sendo um Deus próximo, mas Senhor dos senhores. Davi também adora a Deus encontrando-o a partir da sua exata manifestação. E aí uma dupla de palavras acontece aí, adir, verhod, que são as palavras que comumente acontecem juntas no livro de Salmos.
destacando, queridos, não só a beleza intrínseca de Deus, mas também a sua manifestação poderosa, porque a majestade e a glória do seu nome se derramam em suas ações de poder atuante em toda a terra. Louvado seja o seu nome. Só não vê quem não presta atenção. Só o inconsciente das coisas que estão acontecendo pode ignorar essa realidade. Que coisa linda. Além disso, Davi destaca o esplendor e a majestade que acompanham e são administradas pela pessoa de Deus conforme a sua vontade. Veja alguns textos. Cantamos glória e majestade estão diante dele, mas literalmente está lá, estão em sua face. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Consegue ver isso ou não, irmão? Talvez precise orar um pouco mais, hein? Aquele negócio de, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, ali antes da refeição, não dá certo não. Você não vai conseguir encontrar Deus assim, no seu esplendor e majestade, fazendo isso. Administrando Deus como se Ele fosse uma pauta na sua agenda de tarefas. Isso não funciona assim, não. E outro dia aí brincávamos um com o outro. Enquanto estávamos lá mexendo nos computadores, 3, 4 irmãos à mesa ali, e alguém falou com o outro, e a pessoa estava tão absorta no seu trabalho que não ouvia. Aí ouvi o irmão, opa, pois não, o que foi? Falando com você. Não, pode falar. Acontece também com celulares, não é? Pode dizer que eu sou multitarefa, pode falar, Senhor, que o seu Senhor ouve. Ah, não, é o seu servo, né? Sim, sim. Salmo 111, 3, veja só. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, mostrando que é o meditar, é trazer ao coração o pensamento que vai se renovando, como um mantra espiritual, pessoal, o rememorar de algo que não posso esquecer. Meditarei. O Senhor é o Deus íntimo, mas é Senhor e é glorioso e majestoso. Quero meditar nessa ação maravilhosa do Senhor. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Que bom ter intimidade com Deus assim, você não acha? Então por que você não tem? Talvez não esteja encontrando Deus onde Ele está. Esteja procurando Deus onde você pensa que está. E mesmo estando aqui, não é garantia de encontrar Deus. Porque Ele não habita nesse lugar, Ele só vem aqui. Louvado seja o seu nome. E quando o último vai embora, Ele não fica para cuidar do prédio, né? Apesar de insistirmos em chamar esse prédio de igreja. Então, o esplendor, também traduzido por glória, pode ser visto e ouvido. Olha o verso 2, que coisa linda. Visto e ouvido, tanto na boca, quanto no fato de existirem criancinhas recém-nascidas. Olha aí, o verso 2. Essa beleza, o esplendor do Senhor se mostra nesse milagre da vida, na tessitura dessa obra de arte que é um neném, na sua ligação mais
pura, mais perto da eternidade, porque ainda ele está mais para lá do que para cá, não é? Está mais em contato com a eternidade de Deus, com a vida que ele começou a viver. E é um poder revelado que atua, queridos, em quaisquer circunstâncias e esferas da criação, e fora delas também, e que não pode de forma alguma ser detido ou frustrado. Tanto é que Deus opta pela simplicidade da manifestação da grandeza e do poder dele na expressão das criancinhas. Tem algo mais frágil do que uma criancinha? Ei, mamãe, papai. Aí você vai ver o esplendor e a majestade de Deus. O Senhor mostra nelas a capacidade de subjugar adversários, tidos como poderosos, e fazer calar inimigos, e homens tomados por sentimento de vingança contra ele ou contra os seus. Na simplicidade, na fragilidade, o Senhor demonstra a sua majestade e o seu esplendor. Para quem está consciente e quer ver isto acontecer. Davi adora a Deus, encontrando a partir da sua exata revelação, da sua exata posição, da sua exata manifestação. A adoração ao Senhor se dá em encontros, envolve encontros. Falamos de 2 encontros essenciais envolvidos, o primeiro com Deus, nessa sua exata definição, mas também precisamos nos encontrar com o homem, conosco mesmos, em meio a esse processo de adoração. É exigência de Deus que isso aconteça. E é aqui então que Davi adora a Deus, se encontrando como homem e meditando no que o homem significa, na sua exata condição e na sua exata vocação. E aí chegamos ao verso 4, olhe por favor. Primeira consideração que vemos Davi fazendo, mais uma vez, vou recorrer ao hebraico para que você entenda o que ele quis dizer. Existem diversas palavras que recebem a mesma tradução homem no Antigo Testamento. E quando Davi escolhe esta palavra, Enosh, ele usa querendo indicar a total consciência da fragilidade do homem em sua relação com Deus e com a sua própria vida. Existe uma palavra que é traduzida por homem também, que demonstra o homem no seu vigor, na sua força, na sua combatividade, mas não é essa que ele usou aqui. Que é o Enosh? Que é o Enosh? Que é? Quanto ao homem, Enosh, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O homem é frágil. Então essa pergunta retórica de Davi tem o objetivo de chamar você à consciência, de você parar de olhar para si mesmo como o centro do mundo e ver-se como Deus vê você. Você é Enosh, você é frágil, um homem frágil, de vida frágil. E é por isso que Deus sempre atua pela piedade quando se relaciona com você. O que aprendemos é que nós só adoramos se encontrarmos com Deus a partir da consciência da nossa fragilidade como pessoas. Ninguém chega tratando Deus como se fosse um igual. O verdadeiro adorador vem num quebrantamento consciente. Ele sabe que se Deus tocá-lo, ele vai. Acabou. Estava aqui, não está mais. Onde está o Átila? Morreu. Foi levado pelo Senhor. Estava aí tão cheio de vida, forte, magro.
Foi levado. Mas, irmãos, às vezes eu penso que sou tão arrogante no meu processo de adoração, sabe? Venho aqui e às vezes me deixo levar por tantas distrações e canto uma frase e penso no porquinho que eu comi na hora do almoço, aí retorno, fazendo um tchau para um irmão, e onde está mesmo o texto? Sim, volto a cantar, e dali a pouco tenho a sensação que eu preciso levantar as mãos, mas aquilo tudo se torna uma bagunça tão grande no meu coração. E Deus tem que aceitar isso do meu coração, dos meus lábios, de maneira alguma. Mas Davi vai além. Ele fala dessa exata condição do homem que se estende à sua descendência, o Ben-Adam, o filho de Adão. Apesar do milagre envolvido na nossa descendência, nós continuamos sendo pó. E os nossos filhos serão pó. E os filhos, o seu netinho é pó. Não parece, mas ele é. E o filho do seu neto será pó. E cada um com vida frágil. Por isso, Davi usa esta palavra Adão, que está relacionada à origem desse homem, é derivado da terra, do solo, do pó, do Adamá. Ele reforça essa ideia retórica da transitoriedade e insignificância do homem. Então, somos frágeis e as nossas gerações são transitórias e frágeis como nós, poeira organizada pelo sopro divino, e essa consciência é essencial para o adorador. Senão ele vai acabar se achando na presença de Deus. Não, eu não sou tão ruim assim, você entende, né? Não, eu tenho procurado viver o melhor para Deus. Caímos na questão inicial de novo, né, querida? Mas além dessa condição do homem diante de Deus e da vida, Davi evoca a questão da vocação do homem, traz a vocação do homem diante de Deus e da vida, discute isso, conversa a respeito disso, põe no seu poema isso. E divide esses versículos de 5 a 8, falando de glória, honra e domínio em relação ao homem. O homem tem uma vocação de ser imagem de Deus em sua glória e honra. E talvez você notou um problema de tradução, uma diferença na tradução da sua Bíblia com aquela que foi projetada. Algumas optaram por fazer coro com o texto citado aqui de Salmo 8, lá em Hebreus, capítulo 2, em que o autor sagrado se utiliza de uma outra obra, não o texto escrito em hebraico, mas a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, onde a tradução foi amenizada com o medo de haver qualquer tipo de confusão, ao dizer, não, fizeste o homem um pouco menor do que Deus, eles colocaram a palavra anjos, ou seres celestiais. Mas não dá tempo de tratarmos os detalhes disto, mas basta dizer, queridos, que não existe nenhum problema nessa leitura. Pouco menor que Deus, Elohim, pouco menor que Deus. Pois ela revela aqui, na língua hebraica, não um ser que é um semideus, uma figura humana entre o céu e a terra, com características constitutivas absolutamente iguais à do Senhor, mas mostra simplesmente, eu vejo isso no contexto do Salmo, que a imagem e semelhança compartilhadas por Deus na criação do homem são o tema dessa citação.
Então, sim, ele foi feito a partir, desde Deus, menor. Mas ainda tinha em si a imagem de Deus. A glória e honra de ter Deus como Pai, como Criador. Então, viver a glória e a honra é uma vocação humana que não pode acontecer sem a comunhão com Deus. E quem se aproxima de Deus para adorá-lo precisa considerar também essa sua vocação diante dele e da vida. Mas é interessante que o homem, não conseguindo encontrar-se com a glória e a honra originais, concedidas por Deus a ele busque-as no dinheiro, glória e honra e fama na beleza, na violência, na esperteza sobre o próximo, na mentira, na falsidade, no desamor, numa sensualidade vazia, no subjugar do outro, na degradação, na transitoriedade. Então, falar-se de glória e honra, a imagem de Deus no contexto de adoração, é um homem recobrando o esplendor e a honra da criação originais diante do Deus que o criou. É uma experiência de volta ao começo, você entende? Por isso um sujeito ajoelhado no seu quarto, escondido ali, só ele, Deus, pode viver uma rememoração desse começo e ver-se diante de Deus como imagem, reflexo dessa glória e da honra, e alegrar-se em glória e honra de ter Deus como Pai Criador. Mas mesmo crentes estão lutando com problemas de autoimagem, não é? De olhar-se no espelho e não achar-se assim tão parecidos com o Pai, com o Criador. Isso não é verdade, querido. Existe glória e honra dentro de você. Apagado pelo pecado, sim, mas no processual de adoração é o momento em que você liberta a sua alma e se encontra com Deus aonde deveria ter tudo acontecido. Ele lá no seu quarto revive essa maravilha. Não tem ninguém olhando, e ele se achega ao Senhor, talvez sem instrumento ou com seu bandolim, sem nenhum desempenho, sem mostrar-se para ninguém, ele vai recobrar diante do seu Senhor a glória e a honra que ele está perdendo todos os dias. Então, quando você me mostra o seu celular novo, com aquela aspiração de ser melhor do que eu, você abriu mão da glória e da honra do Senhor na sua vida. Quando você chega e mostra o seu carro zero, para mim, que não o tenho ainda, você está vendo? Foi o Senhor que me deu. Para com isso, querido. Você já recebeu nesse carro a glória e a honra que você buscou. Não tem nada a ver com Deus. E é ali que você vai afundar numa relação com a transitoriedade, vivendo mais do pecado na sua vida, do envolvimento com coisas que se perdem, sem perceber que a vida é frágil e, num momento para outro, acabou. E o que tens, para quem ficará? Que legado você vai trazer? Oh, meu irmão, quando você colocar os seus bens e tudo que você é, para que a glória e a honra do Senhor sejam restauradas na sua vida, você vai passar a viver tempos de adoração diferentes. Mas também Davi fala de ser a imagem de Deus, reportando-nos ao domínio, versos de 6 a 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, os pés do homem.
tudo lhe puseste. E aí ele fala a respeito da criação. Agora, você está vivendo no mesmo mundo que eu, né? Eu posso imaginar que o mundo dominado pelo homem, que reflete a glória e a honra concedidas por Deus, deveria ser um lugar de equilíbrio, de beleza, de satisfação, de pureza, de justiça, onde não se tem esgoto correndo a céu aberto, onde se recicla o lixo, onde se vê o outro não como lixo, por estar morando na rua. Mas, mais uma vez, essa vocação do homem não foi atendida e o domínio recebido tem sido usado para o mal, degradando, coisificando a criação de Deus. E não pense que você abre mão do domínio que Deus lhe concedeu por você não estar gerenciando o país no lugar da Dilma. Você gerencia também recursos dados por Deus. E o homem sem Deus coloca essa criação a perder. Talvez por isso que o livro de Romanos diga que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque só filho de Deus sabe tratar bem a criação. Ele tem glória e honra renovadas na presença de Deus, e o domínio que ele exerce é de um ser que entende que aquilo não é seu, mas ele está cuidando da criação do Senhor. Ardente expectativa que aguarda essa revelação. E o nosso irmão continua escrevendo: por estar sujeita à vaidade e ao cativeiro de corrupção, impostos pelo homem sem Deus. E Paulo diz: por isso a natureza geme. Somos vocacionados como igreja a refletirmos a glória, a honra dadas por Deus, queridos, em um relacionamento também equilibrado com o próximo e toda a criação. Isso só vai ser possível se nós estivermos ligados e dependentes dele. Então, esse processual de adoração, de comunhão, nos levará a Deus e também à cura dessa nossa condição de péssimos administradores da glória, da honra e do domínio que não nos pertence, mas foi compartilhado conosco. Foram compartilhados conosco. Adorar ao Senhor envolve encontros. Com Deus e com você mesmo. Então, encerrando esse tempo, gostaria de propor-lhes que todos nós precisamos recobrar a consciência de quem Deus é e de quem nós somos também. Além disso, recobrarmos a consciência do privilégio envolvido nesse relacionamento de adoração que nos foi presenteado. Todo processual de adoração é um privilégio para você, meu irmão. Deus não precisa da sua adoração, nem da sua oração, nem da sua oferta, nem da sua presença nesse lugar. Quem precisa de algo é você. Por isso, andar com Deus é andar com o diferente, não com o igual a gente. Ele é diferente de nós. Nunca será igual a mim. Nunca terá pensamentos como eu tenho. Ele é o diferente. Andar com Deus é viver essa experiência, então, do esvaziamento da minha prepotência natural e o revestimento do meu coração de uma sanidade espiritual que me mostra qual é a minha condição, quem é Ele. Talvez para você que passe por um momento de culto assim, vai para casa vazio, falte isso.
Você abrir mão dessa sua prepotência e se encontrar com Deus na sua exata revelação, posição e manifestação. Entender quem é o Deus que quer ser adorado e adorá-lo como Ele deseja ser adorado. E ao mesmo tempo encontrar-se com você mesmo diante desse Deus, consciente da sua exata condição e da sua exata vocação. Isso não é fácil, mas é preciso começarmos. E a minha sugestão é que façamos isso por meio de uma oração pessoal e silenciosa. Abaixe sua cabeça um momento. Diga ao Senhor o que é que você tem vivido. Tem se encontrado com esse Deus nessa intimidade, chamando o Senhor pelo seu nome, ou você não o conhece pessoalmente? Isso não é uma denominação, uma religião que vai fazer acontecer. É você clamando, pedindo: Senhor, entra na minha vida e me faz gente nova de dentro para fora. Eu entrego tudo o que sou e que tenho ao Senhor, para ser um filho seu restaurado. Chame Deus de Senhor, mas de uma forma consciente. E olhe ao seu redor, e dentro de você mesmo, veja a operação da glória e da majestade do Senhor. Depois, quando se achegar a Ele, procure a sua exata condição. Eu gostei tanto que nós cantamos isso. O irmão Douglas orou sobre isso. Senhor, nós somos pó, não merecemos. É assim que se começa a adorar, querido. Conectado com a sua falibilidade. E aí sim o milagre vai começar a acontecer. E se levante no meio da vida, mais do que pensando na sua aposentadoria, pense na sua vocação desde que você nasceu. A glória e a honra está sobre a sua vida, se você estiver em adoração como Deus quer ser adorado. Vai rememorar isso. E também a sua vocação de fazer diferença nessa terra, mostrando pelo seu cuidado com a criação e com o próximo, que Deus é o seu Pai. Ó Senhor, recebe a nossa adoração, não como queremos entregar, mas como o Senhor quer receber. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos, um quebrantamento do alto, Senhor, pelo Espírito do Senhor, a nos virar do avesso, a nos mostrar o que realmente somos. E nesse processual de quebrantamento, de enxergarmos a nossa falência e o nosso pecado, que isso não nos afaste do Senhor, mas que seja um poderoso motivador de um filho com fome que retorna ao seu pai, a mesa farta que só o Pai tem, e pelo Espírito sendo renovado, vendo novas todas as coisas todos os dias. E assim que desejamos, Senhor, que possamos viver a honra e essa glória conforme o Senhor nos predestinou. Que possamos viver a nossa vocação impactando esse mundo com o seu amor, para o louvor da sua glória. Que tenhamos o prazer de ver muitas e muitas pessoas reconhecendo a paternidade do Senhor sobre nós, pelo jeito que nós vivemos. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor. Amém.